Bom dia, Tião. Bom dia para você que acompanha a Cerro Corá FM 91.5, também acompanha o portal e a TV Web Ponta por Informa. Vamos lá com as informações desta terça-feira, dia 15 de junho de 2021. Falar de Campeonato Brasileiro. O São Paulo não começou bem esse campeonato, né? O São Paulo tem o seu pior início da história do Campeonato Brasileiro sob o comando do técnico Hernan Crespo. O time somou 2 derrotas e um empate nos primeiros 3 jogos e vem escancarando a falta que alguns principais atletas do elenco lesionados fazem ao time, como Daniel Alves, Martim Benítez e Luan, né? Desde que o torneio passou a ser disputado no formato de pontos corridos em 2003, São Paulo jamais terminou as 3 primeiras rodadas com apenas 1 ponto. O clube é quem tem mais vitórias na história do Brasileirão, 650, né? Levando em conta desde a edição de 1971. E se acostumou a figurar nas primeiras colocações da tabela. Levando em consideração todas as edições, seja por pontos corridos ou não, o São Paulo também tem seu pior início passadas as 3 primeiras rodadas. Em 1985, o clube também somou um mísero ponto após 3 confrontos iniciais e acabou terminando o torneio na 27ª colocação. Em 2021, o tricolor estreou no Campeonato Brasileiro contra o Fluminense, recém-campeão paulista. Os comandados de Hernan Crespo, o São Paulo, recém-campeão paulista, comandado pelo argentino, né, sofreram em pleno Morumbi e só não saíram derrotados porque Nenê desperdiçou um pênalti, o Volpi defendeu, né? Nos 2 jogos seguintes, fora de casa, derrota para o Atlético Goianense em Goiânia e agora para o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. A tabela também não ajudou, né? 2 jogos fora. Para cada situação há uma história à parte. Contra o Fluminense, o time vinha de uma semana muito importante, né, para os torcedores, contra um time muito difícil. No segundo jogo contra o Atlético Goianense, o time enfrentou o Atlético Goianense, que vem aí com muita saúde, em grande forma física, e jogou contra um grande time que é o Atlético Mineiro e acabou sendo derrotado. Então, eu acho que as derrotas do São Paulo não são nada de anormais, são normais, né? Não são desculpas do técnico, eu acredito nele, ele falou que isso não é desculpa realmente, e diz também não estar preocupado e que precisa se ocupar em melhorar, de aprender que muitos times se fecham atrás porque respeitam muito o São Paulo. Encontrou times retranqueiros, né, e não tem outra filosofia que não seja o ataque, ser ofensivo, mas o rival joga no campo de defesa e às vezes acaba atrapalhando um pouco. Classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil e da Libertadores, o São Paulo se concentra por hora apenas no Campeonato Brasileiro. Na próxima quinta-feira, o time recebe a Chapecoense no Morumbi em busca de sua primeira vitória na competição e precisando dar a volta por cima após um alarmante início, né, para as tradições do São Paulo. Resultados da terceira rodada, eu falei que traria classificação, né? Terceira rodada teve Palmeiras e Corinthians empatando 1-1. O Santos empatou em 0-0 com o Juventude, o Flamengo fez 2-0 no América Mineiro. Aliás, o Lisca pediu demissão do América, até agora não pontuou. Eu acho que essa demissão aí tem endereço certo, ele vai parar lá no Beira-Rio. Acredito eu, né? O Atlético Mineiro venceu o São Paulo por 1-0, o Grêmio perdeu para o Atlético Paranaense 1-0, o Atlético Paranaense vai na liderança por enquanto, Bahia perdeu para o Internacional por 1-0, foi só o Ramires sair e o Inter vencer, né? Fora de casa 1-0. Fortaleza ganhou do Sport também, a líder do campeonato aí ao lado do Atlético Paranaense. O Bragantino empatou em 2-2 com o Fluminense após o Bragantino estar vencendo por 2-0. Chapecoense e Ceará empataram em 0-0. E Cuiabá e Atlético Goianense não tem uma data definida ainda, né, pela terceira rodada. O Fortaleza lidera com 9 pontos, seguido pelo Atlético Paranaense também 9 pontos, só no saldo de gols aí, né, que o Fortaleza tem 6 contra 5. Flamengo tem 6, 2 jogos, né, 100% de aproveitamento. Atlético Goianense tem 6 pontos, 2 jogos também. Atlético Mineiro tem 6 pontos. O Atlético Mineiro é o quinto, né? O sexto Bragantino com 5, sétimo Fluminense com 5, oitavo Bahia com 4, nono Palmeiras com 4, décimo Corinthians com 4, décimo primeiro Ceará com 4, décimo segundo Santos com 4 e décimo terceiro Internacional 4 pontos. 2 pontos, Juventude, décimo quarto, 15º Cuiabá 1 ponto, 16º Sport 1 ponto, 17º São Paulo 1 ponto, 18º Chapecoense 1 ponto, 19º Grêmio não pontuou e 20º América Mineiro também não pontuou. Próxima rodada do Campeonato Brasileiro, quarta e quinta-feira, né? A quarta rodada. No Morumbi, o São Paulo enfrenta a Chapecoense, jogo marcado para as 18 horas. No Beira-Rio, em Porto Alegre, o Internacional joga contra o Atlético Mineiro. Na Neoquímica Arena, às 19h30, o Corinthians enfrenta o Bragantino. No Alfredo Jaconi, às 20h30, o Juventude joga contra o Palmeiras, né?
No Castelão, na quinta-feira, às 15 horas, o Ceará joga contra o Bahia. Também na quinta-feira, às 15 horas, o América Mineiro enfrenta o Cuiabá no Independência, em Belo Horizonte. O Fluminense joga contra o Santos no Maracanã, às 18 horas. No mesmo horário, na Ilha do Retiro, lá no Recife, o Sport joga contra o Grêmio. O Atlético Goianiense, às 18 horas também, no Antônio Ascioli, em Goiânia, joga contra o Fortaleza. E Atlético Paranaense e Flamengo ainda não tem uma data definida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Na segundona, na Série B, nós tivemos a terceira rodada no fim de semana, né? O Sampaio Corrêa ganhou da Ponte Preta 1-0, o Guarani perdeu para o Náutico por 3-1, o CRB venceu o Confiança por 3-2, o Vila Nova ganhou do CSA por 1-0, o Brasil de Pelotas perdeu para o Vasco 2-1, primeira vitória do Vasco no campeonato, Cruzeiro e Goiás empataram em 1-1, o Botafogo fez 3-0 no Remo, o Avaí perdeu para o Brusque por 2-1, e o Vitória ficou no 0-0 com o Operário, além do Coritiba empatando com Londrina, né? Quero mandar um abraço para o Gambé, que está sempre acompanhando o nosso programa, né? E também para o Danilo, vascaíno Danilo, que está sofrendo bastante com o Vasco, mas na esperança de que o Vasco melhore e retorne aí à primeira divisão. A classificação do campeonato tem dois líderes, né? O Náutico, no saldo de gols 4-3 do Brusque, é o líder, né? Então o Náutico tem 9, o Brusque também tem 9 pontos, é o segundo colocado. O terceiro Botafogo, 7, quarto CRB, 7, quinto Goiás, 5, sétimo Sampaio Corrêa, 5, oitavo Guarani, 4, nono Coritiba, 4, décimo Operário, 4, décimo primeiro Vasco, 4, décimo segundo Remo, 4, décimo terceiro Confiança, 3, décimo quarto Vitória, 2, décimo quinto Londrina, 2, 16º Ponte Preta 1, 17º Brasil de Pelotas 1, 18º CSA 1, 19º Cruzeiro 1 e 20º Avaí também 1 ponto. Próxima rodada do Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão, começa hoje a rodada, né? Nós teremos aí a quarta rodada, vamos lá, no Rei Pelé, às 18 horas de hoje, o CSA joga lá em Maceió, né? O CSA joga contra o Guarani. Também às 18 horas, nos Aflitos, lá no Recife, o Náutico joga contra o Vila Nova. O Náutico é líder, 100% de aproveitamento, joga em casa, vamos ver se mantém esse 100% de aproveitamento. O Confiança joga às 20h30 contra o Brasil de Pelotas no estádio Batistão, né? Lá no Sergipe. O Goiás, na Serrinha, lá em Goiânia, joga contra o CRB também às 20h30. Quarta-feira tem Remo e Vitória no Bairão, às 15 horas. No Germano Krieger, lá em Ponta Grossa, o Operário joga contra o Sampaio Corrêa às 17 horas. No São Januário, o Vasco da Gama vai jogar contra o Avaí às 18 horas de quarta-feira. Também na quarta-feira, às 20h30, tem Ponte Preta e Cruzeiro no Moisés Lucarelli, em Campinas. Em Londrina, no Estádio do Café, o Londrina joga contra o Botafogo na quinta-feira, às 18 horas. E Brusque e Coritiba, no Estádio Augusto Bauer, ainda não tem uma data definida pela CBF, pela Confederação Brasileira de Futebol. Então teremos um jogo, provavelmente teremos um jogo adiado aí da quarta rodada da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. São essas as informações, Tião Prado. Nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações aqui na Cerro Corá FM 91.5, também no portal ITV Web Ponta Porã Informa.